eu te conheço bem, esse é o enésimo vídeo sobre disciplina que você clica, com a esperança de que finalmente você vai encontrar um guia final que vai te ensinar a ser a pessoa mais disciplinada possível. Tô certa, né? Olá! Meu nome é Eduarda Carvalho, eu sou mentora para Enem Vestibulares há mais de 4 anos e nesse canal aqui eu tenho foco em te tornar uma pessoa mais produtiva, mais estudiosa e com mais qualidade de vida com muita obsessão. E ao invés de trazer várias diquinhas práticas sobre como se tornar uma pessoa disciplinada, porque você já deve ter percebido que não funciona, que é aquela coisa de dizer, ah, mas é só sentar a bunda na cadeira e estudar, ah, mas é só se obrigar, ah, mas só... Gente, a gente tá em 2025 e vocês ainda acreditam nessas baboseiras? Sério? Ao invés de trazer várias diquinhas genéricas que eu poderia postar no carrossel do Instagram e bombar e todo mundo compartilhar dizendo, nossa, isso vai mudar a minha vida, eu trouxe um guia pra você entender de fato o que é disciplina e como é que você pode usar dos conceitos gerais da disciplina para se tornar de fato uma pessoa mais disciplinada. Porque eu acredito de verdade que conhecimento é poder. E por isso, eu até aproveitei para trazer esse vídeo, e foi um vídeo que eu demorei muito para elaborar o roteiro dele, porque eu fiz ele baseado no vídeo de como se tornar uma pessoa mais obcecada, que foi um vídeo lançado aqui no canal no YouTube. Se você ainda não assistiu, clica, ele tá muito bom. E eu fiz esse vídeo anterior baseado em um livro do David Goggins, chamado Nada Pode Me Ferir. E eu resolvi fazer esse livro sobre disciplina com esse livro aqui, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E para quem já leu esse livro, talvez você deve ter pensado assim, Duda, mas esse livro ele não é um livro de coach, sabe? De ensinar a ser mais disciplinado, ensinar a ser mais estudioso. Essa é a beleza da vida. Quando você lê demais, quando você consome muito conteúdo sobre, você começa a ver conselhos, a aprender sobre outras coisas em livros que nem ensinam de verdade sobre isso. E aí eu fui resgatar, que eu já tinha marcado muita coisa nesse livro, e eu fui olhar as remarcações e pensei, vai sair uma coisa boa daqui. Então vamos lá? Quando eu tava lendo esse livro aqui, e eu confesso que foi um livro que eu demorei super pra terminar de ler, por motivos que eu sempre converso sobre isso com vocês no Instagram, que eu tenho muito problema pra ler livro físico, gente. Eu tenho Kindle, acho que desde... Caramba, eu acho que tem uns 10 anos que eu tenho Kindle, porque a gente tá aqui em 2025, né? Então, no mínimo desde 2015 eu tenho Kindle. Eu criei já o hábito de sempre ler no Kindle antes de dormir, porque eu não preciso estar com a luz acesa, é muito mais fácil. Eu sou missionária da palavra do Kindle. Só que determinados livros, como esses de estudo, eu adoro ter eles físicos. E eu não tenho pena de livro, ó. Eu dobro, meu livro é todo sujo porque eu carrego ele na bolsa. Eu marco, eu risco, eu anoto. Só que, como ele não está ao meu fácil alcance, acaba que eu não leio ele com tanta frequência. Enquanto o Kindle tá sempre ali na minha bolsa ou na minha cabeceira antes de dormir. Então, meu sonho era ter 2 Kindles. Um na bolsa, outro na cabeceira, pra eu não correr o risco de esquecer nunca. Mas, enfim, quando eu terminei esse livro, depois de muito tempo, eu saí com uma grande conclusão. Que em todas as 12 regras, o Jordan B. Peterson tentou falar o seguinte, o BO é seu, assuma. E isso é a mensagem geral do livro. Então ele dá vários conselhos gerais de como você vai tocar a sua vida. Mas o que foi que eu percebi principalmente é que disciplina é você assumir a responsabilidade pelo caos da sua vida. E isso destravou muito a chave. Porque a gente vai já falar sobre uma coisa que é a gente culpabilizar, a gente terceirizar para outras pessoas a nossa falta de disciplina, a nossa improdutividade. Então na primeira regra ele fala, costas eretas, ombros para trás. E aqui ele fala sobre várias coisas, mas eu vou enviesar o livro todo para a minha interpretação sobre como a gente vai aproveitar isso para a disciplina. E para a disciplina é algo muito marcante, que é o seguinte, costas eretas, ombro para trás, é você parar de se colocar no papel de vítima. E eu não estou aqui para fazer aquele papel de coach, sabe? De dizer, nossa, você não pode ser a vítima, você tem que assumir o controle sobre... Não é isso. É parar de ser a vítima da sua própria vida. Porque uma coisa é, convenhamos, coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. Gente, principalmente em 2025, comentem aqui se vocês acham isso. Eu não conheço uma pessoa que tá tendo 2025 bom. Até a Mayra Card foi construir uma casa e tá cheia de BO. Eu sobre isso contra a minha vontade. Tudo que eu sei sobre aquela mulher contra a minha vontade, mas chegou no meu TikTok. Enfim, todo mundo parece estar tendo um dia ruim. Parece estar tendo um ano ruim. E pouco me importa, sei lá, o que tá acontecendo no aquecimento global, não sei. Só sei que
Pra você melhorar a sua vida, pra você se tornar uma pessoa mais disciplinada, assuma o seu BO. Para com aquilo de, é porque eu sou uma vitimazinha. É porque tudo deu errado hoje. É porque eu ia acordar cedo pra estudar, só que aí meu despertador não tocou e agora eu não vou mais estudar. E tudo isso foi culpa do meu namorado que discutiu comigo e aí eu dormi mal e nananã. Não, mas eu ia estudar hoje, só que aí minha mãe me chamou pra ir pra... tá. E meu amor não tem boca pra dizer não, né? Meu amor não diz assim, não dá, hoje eu não... Ou então, eu não posso conversar mais agora, eu tenho que dormir porque eu tenho que acordar cedo pra estudar. Então, gente... Assumam um papel realmente ativo na vida de vocês e principalmente um papel consciente do que você realmente quer. Porque se você quer ser que nem 90 pessoas do nosso país que vão terminar uma faculdade meia boca, talvez arranjar um emprego meia boca, que às vezes nem isso, ficar rezando pelo dia que vão se aposentar, odiar o trabalho e quando se aposentar ficar miserável porque vai receber uma merreca do governo, tá bom, você pode continuar sendo vítima. E pode fechar o vídeo, tá? Caso você não queira ser esse tipo de pessoa, porque eu pessoalmente não quero. Não estou dizendo que eu já sou alguém diferenciado, mas eu estou dizendo que constantemente eu estou em busca disso. Então vamos parar de se colocar no papelzinho de vítima. E eu coloquei uma coisa aqui que é muito que eu queria falar. Que é muito fácil você culpar fatores externos e falar que não conseguiu cumprir qualquer coisa que você se propôs por culpa desses fatores externos. Mas na verdade, foi você que não se obrigou a fazer o que você propôs. E aí eu vou para aquela velha coisa de que todo mundo tem sim as 24 horas no dia. E todo mundo pode escolher como vai utilizar as 24 horas do dia. Essa fala, ela é ao mesmo tempo uma grande verdade e uma grande falácia. E eu nem sei se tem como isso coexistir. É uma grande falácia porque a gente sabe que nem todo mundo tem as 24 horas. As mesmas 24 horas no dia, porque tem gente que perde muito tempo em condução, em transporte público, tem gente que tem uma carga de trabalho absurda, enfim. E, obviamente, algumas pessoas têm mais tempo de estudo, mais do que as outras. Mas a questão é que não é sobre os outros. É sobre que você tem 24 horas muito bem manipuláveis na sua vida e você precisa ter muito definido o que é inegociável pra você. Porque uma vez que você tem bem definido o que é inegociável, você vai parar de depender dos outros pra fazer essas coisas. Você vai parar de depender da cooperação dos outros pra fazer o que é importante pra você. Olha, gente, isso é louco até de escutar. Você depende da cooperação dos outros pra fazer algo que só importa pra você. Ninguém vai parar de te mandar mensagem no WhatsApp pra sair, ou pra TDR, ou pra fofocar, só porque você disse, porque eu quero ajudar. Não, ninguém se importa. Ninguém se importa. Por mais que a pessoa ame você e diga que se importa muito com você, ninguém pode estar tão comprometido com o que você realmente quer quanto você mesmo. E eu falo isso, gente, com todo o carinho do mundo. Mas é porque eu fico tão frustrada de ver tantas pessoas se colocando num papel de vítima, num papel de sempre estar à mercê do acaso. Então, hoje eu vou estudar se eu chegar a tal hora. Mas se eu chegar a tal hora, eu não vou estudar. Eu acho meio assim, e aí talvez não dê certo. E aí, mas aí se eu não estudar, amanhã eu tento de novo. E aí você entra nisso eternamente. Eternamente você tá nesse ciclo de sempre depender das condições externas para fazer o que você deve ser feito. E eu falo muito sobre isso no vídeo de organização que saiu na semana passada. Então, se você não assistiu, esse vídeo tá muito, muito bom. Porque diferente de todos os vídeos de organização que eu já consumi aqui nesse YouTube, ele não é ensinando a usar um sistema de organização que se diz perfeito. É realmente ensinando a se organizar da forma mais produtiva possível, mais sensata possível. E a primeira coisa é você entender quais são os seus inegociáveis. O que é que você vai fazer independente de estar caindo um meteoro do céu ou não. Porque uma vez que isso se torna negociável, você vai balançar seus pratinhos. Você vai se equilibrar aí, meu amigo, pra você conseguir cumprir. Ai, Duda, mas é muito difícil. Ai, mas pra mim é muito difícil. Mas você não quer? Porque, de novo, se você não quiser, tudo bem. Mas a partir do momento que você quer, a partir do momento que você se compromete de que é o que você realmente decidiu pra sua vida, não vem com essa de ficar sempre à mercê do que os outros vão fazer por você. Se os outros vão lhes fornecer as condições da gente, além de burro, isso é preguiçoso. E são duas coisas que eu tenho raiva. É de gente que se faz de burra e de gente preguiçosa. Vamos pra regra 2 que eu já me estressei aqui. Eu pausei aqui um pouco pra eu conseguir me recuperar. Mas, gente, eu falo com todo carinho, porque o que eu mais vejo nessa vida
tanto onde eu trabalho, e isso falando com alunos ou até com profissionais, sabe? Velho, gente, velho de 40 anos, 30, 40 anos, ou pessoas com quem eu estudo, pessoas com quem eu convivo no geral, que elas se tornam criadores de desculpas profissionais. E eu tenho um medo tão grande de me tornar isso, tão grande, tão grande, tão grande, que, sério, quando você se torna um criador de desculpas profissional, você terceiriza todos os acontecimentos da sua vida para outras pessoas. Tudo é culpa de outras pessoas, nada é culpa sua. Mas também você não é responsável por nada, você não tenta nada de verdade, você não corre atrás de nada. Imagina que vida miserável você tá cultivando enquanto você é assim. Então, reflete muito se você não tá correndo para se tornar essa pessoa. Não estou insinuando nada, mas reflete se isso não tá acontecendo. Porque eu fico realmente preocupada com essa geração que tá muito acostumada a culpar todo mundo pelo que tá acontecendo, menos a si mesmo. Mas vamos para a segunda regra aqui, né? A segunda regra, eu adaptei realmente da regra 2 do livro. Eu não vou utilizar todas as regras do livro, porque tem algumas que eu acho que seriam um pouco repetitivas. Mas a segunda regra diz: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Quer dizer que tenha o mesmo compromisso com você que você tem com os outros. E eu tenho certeza que eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eu não vou cansar de repetir. Por que a gente tem tanta facilidade em cumprir compromissos com os outros e a gente tem uma dificuldade gigante em cumprir algo que a gente propôs consigo mesmo? De verdade, eu não entendo isso. Por que é tão difícil você cumprir, você ir pra academia todos os dias, mas se os seus amigos te chamarem pra você ir pro barzinho ali na sexta-feira, você vai? Ou não precisa nem ser algo legal. Se o seu amigo precisar de você pra qualquer coisa, amigo, me ajuda aqui com o trabalho, me ajuda aqui com tal coisa, você vai estar lá. Então comece a assumir as suas responsabilidades, porque de fato elas são a sua prioridade. E eu não tô mandando ninguém aqui se tornar um cara insuportável, individualista, que só cuida de si. Mas vamos pensar naquele processo de hierarquização, que se você não estiver cuidando de si, quem é que vai cuidar de você? Você vai ficar dependendo dos outros pra cuidarem de você? E aí a gente volta pra regra 1, né? Mas dá pra destrinchar mais essa regra. Então, várias anotações que eu fiz sobre isso é que, principalmente, disciplina é entender que o caos, ele tá lá. O caos, ele está lá. O caos, ele é inerente à vida de qualquer um. O caos é inerente à vida de qualquer um. Então, todo mundo está passando por várias coisas. Todo mundo está passando por brigas familiares, talvez por problemas financeiros, enfim, todo mundo está passando por algum problema. Alguns maiores do que outros, algumas cruzes são maiores do que as outras, obviamente. Mas a questão é que a disciplina é você se jogar dentro desse caos e você organizar ele. Então, disciplina não é você estar constantemente fugindo do caos. E por que eu digo isso? Porque a gente atrela muito uma pessoa disciplinada, uma pessoa produtiva, aquela pessoa que ela tem uma rotina perfeita. Gente, mas essa rotina, ela só existe porque vocês estão viciados em consumir daily vlogs que mostram o recorte perfeito da vida da pessoa. Então vocês veem o vídeo da pessoa resumido ali em 1 minuto, no máximo 3 minutos, e vocês acham que aquilo dali é a vida da pessoa. E aquilo causa um dano tão grande pra gente, pra nossa autoestima mesmo, até pra nossa autoestima intelectual, porque a gente acha que, meu Deus, todo mundo dá conta, menos a gente. Não, meu amor. Ninguém está dando conta de tudo. Só que essas pessoas, que geralmente são blogueiros, influenciadores, o que for, eles têm um emprego e eles têm uma obrigação, inclusive financeira, né, de produzir esse conteúdo para ganhar o sustento deles. Então entendo que aquilo daí não é nada mais do que um recorte do que a pessoa quer que você veja. E agora que eu tô falando isso, você deve estar dizendo, óbvio. Mas quando você tá assistindo e dá aquele sentimento ruim de comparação, não é óbvio, né? E isso eu falo, gente, por mim mesma. Tem dias que eu não sou imune a isso. Obviamente esse canal aqui não é um canal criado para alimentar meu ego e eu me sentir melhor do que todo mundo. Na verdade é para eu compartilhar as minhas experiências de crescimento com vocês. E juro, tem dias que eu entro no Instagram ou em outras redes sociais, no que for, e eu tô ali olhando o feed, e aí passa o vlog de uma pessoa que acordou 4 horas da manhã, e aí estudou muito, e fez tal coisa, e foi pra academia. E aí eu fico pensando, nossa, mas hoje eu não consegui ir pra academia. Hoje eu não consegui treinar, hoje eu não não consegui estudar o que foi. Então a gente erra muito, porque a gente acha que disciplina é isso, a gente acha que disciplina é você fazer tudo no cronogramazinho perfeito, conforme manda o script, da forma perfeita, só que isso é só... Sua vida não é um recorte de um vlog pra passar no TikTok ou no Instagram. E não espere que ela seja, porque a vida de ninguém é. Aquilo dali é editado e muito bem editado. E eu falo isso como uma pessoa que produz esse tipo de conteúdo. Dá muito trabalho ficar movendo esse tripé toda hora, ficar achando local pra filmar no melhor ângulo. Aquilo dali não é vida, aquilo é um conteúdo. E
Eu preciso perder tempo falando isso, porque eu tô vendo muita gente ficando doente se comparando. Às vezes a pessoa fica doente se comparando comigo. Ela diz assim, nossa, Duda, mas você faz tanta coisa e não sei o quê. Aí eu falei, hã? Nossa, Duda, você fez tanta coisa. Eu falei, mas eu fui pra universidade de manhã, à tarde eu trabalhei, à noite eu dei mentoria. Eu nem consegui estudar porque não deu tempo. E eu nem consegui ir pra academia, então eu nem fui produtivo. Pra mim. Então entende que o meu conceito de produtividade pode ser completamente diferente do seu. Só que você está se baseando ali no meu script, está se baseando na minha rotina que eu escolho compartilhar. E aí você acha que é tudo perfeito. E eu tento ao máximo combater isso, porque no meu Instagram, às vezes gente, hoje eu não consegui fazer nada. Hoje eu fui inútil para o meu país, ou então hoje eu não consegui cumprir nada que eu me propus. Mas a questão é isso, é você entender que a disciplina é você pegar o caos e você tá ali no meio daquele caos e tá. O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou resolver esse problema aqui agora? Portanto, o que a gente vai entender daqui? O primeiro é que se você for esperar condições ideais para você começar a colocar em prática a sua rotina disciplinada, a sua vida disciplinada, isso nunca vai acontecer. Disciplina é nada mais, nada menos do que você se obrigar. Você se obrigar todos os dias até se tornar algo inerente a você. Inerente não no sentido de que você vai conseguir fazer todos os dias, mas que no dia que você não fizer, você vai sentir muita falta. E isso mudou tanto a minha vida, porque toda vez que eu penso em procrastinar algo, toda vez que eu penso em não fazer isso, eu penso, nossa, mas aí eu não fazendo hoje, num dia que eu posso, mas eu estou escolhendo não fazer, no dia que eu realmente não conseguir fazer, eu não vou nem sentir falta. E aos poucos aquilo dali vai perdendo a importância pra mim. Então, um exemplo muito claro é o de ir pra academia. Na verdade, eu vou falar do de estudar, porque o de estudar mudou muito pra mim. Eu fui uma adolescente que naturalmente eu não era estudiosa. Eu não gostava de estudar. Eu não conseguia passar muitas... Eu ia falar que eu não conseguia passar muitas horas. Eu não conseguia passar muitos minutos estudando. Eu não prestava muita atenção nas aulas. Então, tipo, eu prestava atenção na primeira aula do dia. Nas outras eu não entendia. Eu não prestava atenção, não conseguia focar. E eu sempre achava que eu era aquela pessoa que eu nunca iria conseguir desenvolver isso de fato, que eu nunca iria conseguir desenvolver a postura de realmente estudar, de realmente ser uma pessoa estudiosa. Só que aí, quando me virou a chave de que eu realmente precisava estudar para mudar a minha condição de vida, para definir o futuro e para pavimentar o caminho que eu queria trilhar ao longo da minha vida, eu percebi que eu precisava estudar, e muito, porque eu nasci rica. Então, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Então, todos os dias que eu tinha que escolher entre estudar ou não, e eu falo escolher, que é realmente, tô aqui deitada no sofá, ou então tô aqui jogando, tô aqui nas redes sociais, tô aqui fazendo qualquer outra coisa, eu pensava, toda vez que eu digo não pro estudo, eu tô definindo um padrão pra mim mesma de que o estudo não é minha prioridade. Então, o segredo não tá em você ficar se martirizando pelos dias que você não conseguiu fazer, porque realmente não deu tempo, porque realmente você teve que acompanhar algum familiar no hospital, porque você teve que lidar com algum problema psicológico, ou até algum problema de saúde. Não são sobre esses dias. E eu sei que vocês usam esses dias como se fosse a maioria, mas nós sabemos que não são. Tem muita gente que às vezes vem falar comigo, Duda, é porque eu tô há uma semana sem conseguir estudar, porque meus pais estão doentes, eu tenho que acompanhar eles no hospital. Tá, mas seu pai tá doente todo dia? Tipo assim, você tem que ir pro hospital todo dia? Eu sempre pergunto isso, e eu não pergunto querendo ofender ele. Não, mas aí nos outros dias... Então, entende que por exemplo, você tem a semana inteira, e aí você tem que acompanhar o seu familiar no hospital na quarta. Ok, você não estudar na quarta, mas a questão é por que você estudou na segunda, na terça, na quinta e na sexta? E é aí que tá o segredo. É você se obrigar a fazer nos dias que você tem a escolha de fazer ou não. Porque muitas vezes a gente tá naquele modo... É muito um modo de sobrevivência que a gente entra. Tipo assim, o mundo tá se acabando, tem alguém doente, ou então tô passando por algum problema pessoal. Pronto, acabou o mundo. Acabou o mundo. Além de eu não estudar no dia que a coisa ruim aconteceu, eu não vou estudar nos outros dias. Por quê? Porque é o fim do mundo, porque acabou... Então a culpa não é do evento, né? A culpa é da forma como você lida com o evento. Então anota isso e leve pra sua vida. Toda decisão que você toma é um padrão que você está orientando para o seu cérebro. É um padrão que você está determinando. Então, toda vez que você tiver que escolher entre estudar ou não, e você decidir que você não vai estudar, você está determinando um padrão de que o estudo não é uma prioridade. E aí, aos poucos, esse hábito, essa vontade, essa motivação para estudar vai parar de existir. Por outro lado, se você continuar se obrigando a estudar, mesmo que seja o mínimo, mesmo aqueles dias que você tá sem cabeça, porque ontem eu tive que levar meu pai pro hospital, mas
e hoje eu não tenho nada pra fazer, mas eu tô sem cabeça, mas eu vou tentar me obrigar mesmo que um pouco, você tá determinando ali qual é a sua prioridade. E aquilo dali tá criando um mecanismo em você de que o estudo vai começar a se tornar uma coisa óbvia. Ou seja, qualquer o hábito que você quer ser mais disciplinado, mas vai começar a se tornar uma coisa óbvia. Porque isso, de fato, é um hábito. É quando algo fica tão inerente à sua rotina quanto escovar os dentes, por exemplo. E isso, entender isso mudou muito a chave pra mim, porque eu comecei a gastar muito menos tempo tomando decisões. Porque às vezes a gente não pensa o tanto de tempo que a gente gasta escolhendo as coisas, escolhendo o que eu vou fazer. Não, eu não preciso escolher porque eu sei muito bem qual é a minha prioridade. Eu tô aqui de bobeira, eu tô com tempo livre, eu sei muito bem o que eu vou fazer. Eu vou estudar. Então, pessoas disciplinadas são pessoas que sabem muito bem o que fazer com o tempo delas, mesmo em meio ao caos. E aí eu não estou falando de pessoas que todos os dias acordam 4 horas da manhã, fazem vários esportes, estudam muito, fazem devocional, não sei, tem uma empresa, fazem... Não tô falando dessas pessoas. Tô falando de pessoas reais, que às vezes têm 1 hora por dia pra estudar. E é 1 hora que elas podiam estar deitadas no sofá, assistindo Netflix, mas elas escolhem estudar. E aí é com você. É com você todos os dias fazer essa escolha até que se torne tão fácil que você não tenha que escolher. Duda, quando é que vai se tornar tão fácil? Não sei, mas eu vou continuar insistindo até se tornar. Agora nós vamos fazer um combinado aqui. Eu vou trocar as regras para que faça mais sentido. Então, eu tinha combinado de falar das regras 1, 2, 4 e 6. Primeiro eu vou falar das 6, depois eu volto na 4. Você vai já entender por quê. Além disso, se você gostou desse livro, gente, não ironicamente, foi uma das primeiras leituras adultas de verdade que eu li na minha vida. E eu gostei muito, mudou muito minha forma de pensar determinadas coisas. Eu não concordo com 100% do que ele fala, eu acho ele bem extremista em determinados casos. E eu não sabia, né, quando eu comprei o livro, mas hoje em dia eu já sei que ele é uma figura bem emblemática aqui na internet. Mas não é algo que eu me atenho tanto. Eu gostei muito, tem determinadas coisas que eu só achei uma determinada besteira. Mas foi um livro muito enriquecedor pra mim como pessoa mesmo. Acho que principalmente pra quem tá entrando nessa fase de jovem adulto e tá naquela coisa de como é que eu vim parar aqui, eu só tenho 10 anos. Ajuda bastante. Me amadureceu muito. Eu vou deixar o link pra quem quer comprar a versão física dele na Amazon. Mas eu não estou sendo patrocinada, eu só vou deixar o link pra caso você queira comprar. Vale muito, muito a pena. Então vamos lá. A regra 6 diz: deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E a partir dessa regra, eu pensei imediatamente numa coisa que eu falo com muita frequência pra vocês, pros meus mentorandos, eu falo com muita frequência lá no Instagram também. É que o ambiente, ele te molda. E ele te molda de uma forma que você nem percebe. Isso eu vou dividir em 2 ambientes, e a gente vai falar muito bem sobre os 2. O primeiro é que o ambiente social te molda de uma forma que você não entende. É um pouco daquela velha história de, você é o resultado dessas suas 5 pessoas mais próximas. Não sei, mas as pessoas com quem você convive, e principalmente as pessoas com quem você compartilha o que você almeja, o que você quer conquistar, elas vão moldar muito a forma como você vai encarar as coisas. E eu falo isso porque quando eu tava bem no início do ensino médio, eu andava com pessoas que não necessariamente elas eram muito estudiosas. E principalmente elas eram pessoas que elas tinham pra quem não sabe, aqui um recorte da minha vida. Eu era bolsista numa escola de gente rica, né? E meus pais não tinham muito dinheiro. Então, apesar de eu ser amiga de pessoas que tinham uma condição de vida muito boa, eu não era a pessoa que tinha uma condição de vida muito boa. E acabava que eu não me encontrava muito naquelas pessoas e eu tentava construir uma pessoa que eu não era ali. E principalmente, eu não sabia o que eu queria, eu só sabia que eu queria ser igual àquelas pessoas. E conforme eu fui avançando, fui mudando de vida, né? Eu tive que ir pra escola mais barata, depois que eu reprovei, história pra outro dia aí. Eu comecei a ter contato com pessoas que tinham uma realidade mais parecida com a minha e eu comecei a me questionar de quem é que eu queria realmente ser, de quem que eu queria realmente me tornar. E aí eu percebia que muitas vezes, quando eu compartilhava com pessoas aleatórias quem eu queria ser, as pessoas ficavam, nossa, mas tu tá voando, né? Eu lembro claramente quando eu comecei, lá em 2022, o meu meu perfil no Instagram, que eu compartilhava dicas sobre como estudar melhor pra ser aprovado no Enem, pra ser aprovado em vestibulares, eu via milhares de pessoas que tinham acabado de começar a estudar comigo na universidade, falando mal de mim, me chamando de blogueirinha, dizendo, é porque a blogueirinha... E aí, muitas vezes, o mais louco é isso, é que muitas vezes esses comentários vinham de pessoas que eram próximas de mim, que diziam assim, ela só quer ser a blogueira, ela só quer ser não sei o quê. Sendo que eu nunca me encarei como blogueira, eu só queria disseminar conteúdo. Então, por que eu digo isso? Porque o ambiente te molda, o ambiente social te molda, tanto de uma forma que, se você começar a compartilhar tudo que você quer, tudo que você quer conquistar, tudo que você deseja, tudo que você sonha com qualquer pessoa, há uma grande chance das pessoas erradas minarem
limitarem o seu sonho, limitarem o que você realmente quer. Porque às vezes a pessoa ela sonha tão pequeno que ela quer te fazer sonhar pequeno também. Que ela não admite que uma pessoa sonhe muito maior do que ela, almeje muito mais do que ela. E por outro lado, também falando de influência social, se você tá no meio de pessoas que não querem sair da média, que estão muito satisfeitos na média, dificilmente você vai ter a motivação para sair na média. Então uma coisa que eu me policio muito em relação a isso, e eu vou já explicar por que isso tem a ver com disciplina, é que pra gente entender melhor sobre disciplina, a gente tem que entender muito sobre procrastinação. E eu percebia, quando eu ia olhar meu feed do Instagram, é que o conteúdo que eu consumia, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, eram conteúdos muito de entretenimento. E não tem problema nenhum você se entreter, às vezes você assiste aquele vídeo de react que são mais bonzinhos, mais bobinhos, tour pela casa, um conteúdo de uma coisa ou outra. Só que eu percebia que o meu conteúdo era majoritariamente aquilo. E aquilo não tinha nada a ver com quem eu queria me tornar. E aí eu me tornei um ponto que hoje em dia, o meu Instagram é uma coisa meio chata, sabe? Ele é um Instagram de pessoas, de empresários, de estudantes, de pessoas... Duda, porque você tá constantemente se comparando? Não! Porque eu quero estar constantemente sendo motivada por pessoas que têm ou uma vida parecida com a minha, ou uma vida parecida com a que eu quero ter. E o ambiente social ele vai até aí. Porque se você se cerca de pessoas que não querem sair de onde estão, você vai ter muito menos motivação para querer sair de onde você tá. E se você consome conteúdos de pessoas que não tem nada a ver com onde você quer chegar, você vai perder muito daquela visualização de por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, duas coisas. O ambiente social te molda. E para que você se torne mais disciplinado, primeiro, você tem que se envolver de pessoas disciplinadas. E você não precisa, e eu falo muito sobre isso num vídeo, acho que o nome do vídeo é Queria Ter Ouvido Isso Antes. Falo muito isso nesse vídeo, que é escolha muito bem com quem você vai compartilhar os seus maiores sonhos, as coisas que você mais almeja. Porque, como eu falei, gente, a maior parte das pessoas com quem a gente convive, elas estão fadadas, e elas estão fadadas e elas estão aceitando muito bem o destino de ter uma vida ordinária. E ordinária no sentido literal da palavra, no sentido, tipo assim, que ela é comum, de que vai entrar no emprego comum e que vai trabalhar, querendo se aposentar, e que a maior conquista vai ser, sei lá, talvez comprar o carro do ano. Se você quer isso, tudo bem, fique cercado dessas pessoas. Mas caso você queira um pouco mais, talvez você não esteja compartilhando seus anseios com as pessoas certas e nem se motivando com as pessoas certas. E ainda falando sobre ambiente, a gente também precisa falar do ambiente físico. E eu acho que é a forma mais literal que a gente consegue interpretar essa sua regra. Então, o seu ambiente físico, ele tem que constantemente te estimular a ser mais disciplinado. E são coisas básicas, como por exemplo, se eu vou treinar às 4 horas da manhã, se eu vou acordar 4 horas da manhã pra treinar, eu não vou perder tempo escolhendo minha roupa. Ou então, nossa, meu dia vai ser muito corrido amanhã, eu não posso perder nenhum segundo. Eu não vou perder tempo escolhendo minha roupa, eu vou escolher tudo no dia anterior. Eu vou deixar minha bolsa arrumada pro dia anterior. Eu vou deixar o meu dia planejado no dia anterior. E principalmente, quando eu estiver no meu ambiente de estudos, meu ambiente de estudos vai ser pra estudar. Eu não vou estudar com um PlayStation do meu lado o tempo todo me chamando, vem jogar. Eu não vou estudar, não vou estar com o computador e com o ícone ali. Pra quem não sabe, eu sou viciada em recuperação em The Sims. Então eu estou me recuperando desse vício. Mas então eu não vou estudar com o íconezinho ali do The Sims na minha barra de tarefas do notebook. O ambiente, ele te molda até nisso. Porque ser disciplinado é principalmente ter que tomar menos decisões bestas. Então, eu tenho muita dificuldade em seguir a dieta. Então por que você compra chocolate, anjo? Eu sou apaixonada por doce. Eu acho que eu penso em doce umas 30 vezes no meu dia. E eu nunca... Na verdade, só comprei pacote de açúcar uma vez aqui pra casa, porque eu fui receber visitas. E eu percebi que eu não tinha como adoçar meu café, porque eu não tomo café com açúcar. E eu comprei um pacote, aí eu usei um pouquinho e eu dei o resto pro meu namorado levar pra casa da família dele. Porque eu não uso açúcar. Ai, Dudu, mas você é muito superior. Não, é porque eu conheço as minhas tentações. Então eu sei que se eu tiver um pote de doce de leite aqui dentro, eu vou enfiar uma colher de doce de leite na minha boca toda vez antes de dormir, porque eu vou querer um doce. E isso parece muito bobo, mas vai desde aí. Se você... não, eu vou tirar um cochilinho ali. Eu quero tirar um cochilinho à tarde porque eu tô muito cansado. E aí eu vou descansar. Se você quer realmente tirar só um cochilinho pra você voltar e ser produtivo, você não vai se cobrir todo, fechar todas as cortinas, ligar o ar, não. Você vai deixar a janela aberta, você vai deitar e vai tentar relaxar. Você não vai simular que vai dormir. E são pequenos conselhos, pequenos hacks que ajudam muito. Então é aquela coisa, se do lado da minha mesa de cabeceira tiver o meu celular carregando, o que eu vou fazer antes de dormir é mexer no celular. Se do lado da minha mesa de cabeceira tiver um livro ou um Kindle, eu diminuo muito menos a quantidade de decisões que eu tenho que tomar. E isso facilita que você se torne mais disciplinado, porque não corre o risco de você tomar as decisões erradas. Parece loucura e parece uma coisa tão pequena, gente, mas
testa e você vê que muda o jogo. Vê quais são as pequenas decisões que te fazem tomar a decisão errada. Então, por exemplo, eu percebia muito que às vezes eu não levava a roupa de academia, porque eu moro perto da minha academia, né? Moro bem perto, então eu pensava, pra que eu vou sair cheio de sacola no carro, pra ter que me trocar na academia, sendo que eu odeio me trocar na academia. É muito mais fácil voltar pra casa. Aí eu voltava pra casa e ficava, ai, que preguicinha, não queria ir pra academia, não queria... Hoje em dia, nos dias que eu tô com mais preguiça, eu vou com a roupa de academia por baixo da minha roupa da universidade, pra saber que eu vou só tirar aquela roupa e eu vou treinar. Às vezes vou até com tênis, porque muitas vezes eu deixei de treinar porque eu esqueci o tênis em casa. E ficava com preguiça de vir pegar. Eu tô falando isso porque é um depoimento pessoal. Eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas eu sou a pessoa que tá constantemente se obrigando a ser o mais disciplinada que eu consigo ser. E é isso que eu quero pra você também. Bora pra última regra? Como eu prometi pra vocês, agora a gente vai voltar pra regra número 4. A regra número 4, ela diz o seguinte: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso eu poderia muito bem ter falado lá junto com a regra 2, que não faz sentido nenhum você estar comparando a sua rotina, que parece ser a pior do mundo, a mais imperfeita, com a rotina de uma subcelebridade, ou de uma influenciadora fitness, ou até de influenciadora de estudos. Mas eu não vou ser prolixa, a gente já falou sobre isso aqui. Eu vou utilizar essa regra para falar sobre outra coisa, que é o foco tem que ser individualmente em você. Ele tem que ser exclusivamente em você. E quando a gente foca exclusivamente em nós, a gente foca numa coisa muito preciosa, chamada constância. Quanto mais constante você é, isso volta para aquilo que eu falei, mais fácil é você fazer as coisas sem pensar. Então, quanto mais constante você é em treinar, menos você vai pensar no dia se vai treinar ou não. Quanto mais constante você é em estudar, mais você vai pensar se vai estudar ou não. Duda, mas qual é o segredo para eu me tornar mais constante? É se obrigar a fazer em qualquer condição. É se obrigar a fazer mal feito. É se obrigar a fazer de um jeito bem porco, nos dias que você não quiser fazer de jeito nenhum. Mas fazer mesmo assim. Um exemplo claro que eu dou é o exemplo do estudo. Quando você vai estudar, e eu sei, gente, eu sei, tem dia que você acorda e parece que aquele não é seu dia de estudar, você não tá entendendo nada, você não tá. Tá, você poderia ter, num dia perfeito, o estudo mais produtivo do mundo. Você poderia estudar, e aí você poderia fazer questões, e você poderia depois revisar. Mas naquele dia tá muito ruim, que tal você só ficar respondendo umas questões aleatórias de conteúdos que você já viu? Porque aí você não sai no 0 a 0, pelo menos você faz alguma coisa. A mesma coisa vale pra treino. Tem dias que você não quer ir treinar de jeito nenhum. Então vai lá e treina só os seus músculos favoritos, só aquele treino que você mais gosta de fazer. Todo mundo tem um treino favorito. O meu é o treino posterior, eu amo. Desabafo aqui, eu amo treinar posterior. E aí, faz só esse seu treino, só esse treino favorito. Nem que você passe só 30 minutos na academia, 40 minutos na academia. Mas é só pra você avisar que aquilo precisa ser feito todo dia. Pra você comunicar pra si mesmo que aquilo precisa ser feito todo dia. Então faça mal, faça de um jeito porco, mas faça nos dias. Nos dias que você não tem condição alguma de fazer. E isso eu tô falando naquele dia de indisciplina, de falta de vontade, de desmotivação. Se obrigue a fazer, mesmo que pouco, mesmo que mal. Porque aí cada dia vai ficar mais fácil fazer com mais qualidade. Isso é uma regra pequena. Eu sabia que eu ia falar ela muito rápido, de forma muito sintética, muito sintetizada. Mas se você levar isso daqui pra vida, eu juro que vai melhorar muito a sua disciplina. E eu quero saber de vocês, se vocês gostam desse formato de vídeo que eu trago analisando livros. Então, eu já trouxe o livro do David Goggins, trouxe esse agora do Jordan Peterson. Eu tô terminando outro livro, que ele tá até aqui, que é o Rápido e Devagar. E, gente, esse livro é muito difícil porque ele envolve muita estatística. E eu adoro matemática, mas eu não estudei tanta estatística pra ler ele tão bem. Então eu tenho que ler ele o tempo todo com uma inteligência artificial pra me ajudar a entender alguns cálculos. Mas eu tô tirando vários insights muito bons sobre o estudo daqui. E aí eu pensei em criar um quadro temático aqui no canal, e que eu trouxesse conselhos de produtividade, de disciplina, do que for, envolvendo livros. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comentem aqui. E eu tô muito feliz com o crescimento desse canal. Eu não poderia deixar de agradecer a vocês pelo crescimento que a gente tá tendo. Então, sempre que possível, sempre que você achar que meu vídeo tá legal, compartilha com um amigo, manda pra alguém e diz, olha que conteúdo legal, ou então só dá seu like, salva, deixa um comentário aqui. Muito, muito, muito obrigada. Podem comentar, podem tirar qualquer dúvida que eu sempre respondo vocês, a gente sempre conversa. E não se esqueçam de se inscrever no canal, obviamente, e me seguir no Instagram, @EduardaCarvalhoMentoria. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Beijão, tchau, tchau.